A radiodifusão no Brasil completa em 2012 90 anos de existência. No dia 7 de setembro de 1922, acontecia a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, como parte das comemorações oficiais do centenário da Proclamação da Independência, no Rio de Janeiro. O conteúdo da transmissão foi o discurso comemorativo do presidente Epitácio Pessoa para os visitantes da Exposição Internacional do Rio. A partir de então, emissoras de frequência e amplitude modulada começaram a se espalhar pelo país. Na década de 70, eram apenas 3 estações em Mato Grosso. A Rádio A Voz do Oeste, Rádio Cultura e Rádio Difusora. A Rádio AM era uma força incrível aqui. E a disputa pela audiência também era muito grande. Em meados dos anos 70 e década de 80, o rádio AM foi o principal meio de comunicação em Mato Grosso. Na época surgiram grandes nomes do jornalismo esportivo. O rádio e as suas coberturas esportivas arrastavam multidões para o estádio. Torcedores fanáticos de Misto, Operário e Dom Bosco que acompanhavam toda a emoção das narrações ao vivo. Gostoso. As equipes de esportes motivavam. Nós tínhamos qualquer jogo aqui de público superior a 30 mil pessoas. Nós tivemos um Misto e Operário com 42 mil pagantes dentro do Verdão. Isso era realmente, quem fazia isso, quem proporcionava isso era a imprensa esportiva, que levava o público realmente ao estádio. Coberturas realizadas com muito esforço e dedicação de narradores e repórteres que, em muitos casos, viajavam sem apoio técnico. Diferente do que acontece hoje, onde as equipes contam com equipamentos de última geração para as externas, na era de ouro do rádio, todo o suporte era analógico e dependia do serviço de telefonia realizado por apenas uma operadora. Eu me recordo no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, um jogo Misto e Vasco da Gama. O jogo estava programado para as 15 horas. Aí caiu um temporal daqueles incríveis, lá aí o material queimou, queimei maleta. Aí o jogo foi adiado, foi começar já quase às 18 horas. Eu me recordo que eu tive que me recorrer aos colegas de outras emissoras lá, pegando equipamento emprestado, emendando o fio para poder fazer a transmissão desse jogo Misto e Vasco. O jogo terminou 1-0 para o Vasco, lá em São Januário, lotado o estádio do Rio de Janeiro. A gente fazia a transmissão local, tudo bem, mas quando tinha de sair, não existia a facilidade de você ter retorno. Você transmitia, às vezes, quando você chegava de retorno na cidade, você sabia como chegou a transmissão. O mais experiente narrador de futebol em atividade viu o veículo de comunicação em que sempre atuou sofrer grandes transformações. Perder espaço para a TV, frequência modulada e amargar perdas consecutivas de audiência para outras mídias. Sem qualidade de som, o rádio AM passou a ser considerado o patinho feio da comunicação e mudou o público-alvo. Olha, hoje no Mato Grosso, rádio AM, ele tem o seu alcance, sua abrangência na zona rural. Zona rural hoje a gente pode considerar que há uma população de ouvintes muito pequena e, consequentemente, isso aí vai fazer com que o público do AM, que já está sendo decadente, se afunile mais e mais. O modelo de radiodifusão não funciona mais como no passado. E muitos dos beneficiados com as concessões, na opinião de apresentadores e locutores, não estão sabendo dar as respostas certas a esses novos meios, diante de tantas mudanças tecnológicas e dos modelos de negócios. Hoje em dia a gente vê, sabe, é conhecedor de quem cuida do rádio hoje. São pessoas que estão voltadas mais para a questão política, voltadas mais para um interesse de voto, né? E assim vai. Acaba tirando o bom profissional do ar, acaba tirando o bom profissional do seu setor para atender esses interesses que não têm nada a ver com o verdadeiro rádio. Num esforço para reerguer o ânimo de profissionais e empresários, o rádio parte para a sua 4ª fase e a mais importante delas em 90 anos. Do rádio em válvulas, transistorizado, em frequência modulada e seus processadores, a grande porta que se abre é o caminho da digitalização. Existem projetos já no governo para que o rádio digital seja implantado. Aí vai ser a salvação da AM, a própria FM, porque o rádio digital
Nos países grandes hoje, todos eles já têm o rádio digital. Para 95% da população brasileira, rádio é informação, entretenimento e prestação de serviço. Sua digitalização deve possibilitar a convergência com outros meios e tecnologias, abrir perspectivas de interatividade e de maior estabilidade nas transmissões. O companheiro de milhares de ouvintes em todo o mundo poderá ressurgir para estabilizar também uma relação antiga, mas abalada: o rádio e a sua audiência diária. O rádio, eu acho ainda o mais importante meio de comunicação. O rádio é o momento, é a hora. Você vender algo para uma pessoa sem ela estar te vendo, né? Isso é muito interessante. Esse é o fascínio do rádio.